Posso ouvir no glória a Deus? Estamos, irmãos, seguindo numa série que tem por título Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus. Começamos semana passada, você que não viu a mensagem semana passada, você deve então estar ligado nela, porque ela é palavra viva e eficaz que vai tocar em seu coração e abençoar a sua vida. Amém? Queria que você pudesse comigo abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, por bondade, Lucas, capítulo 7. Abra comigo aí. E tem o tema Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus. As pessoas costumam chamar outros de sortudo. No seu caso, não vai colar, porque com você não é sorte, com você é Deus. Amém? Então, erga essa mão bem alto e fala assim, comigo, nunca vai ser sorte, sempre vai ser Deus. Diga bem forte, nunca vai ser sorte, sempre vai ser Deus. Amém? Lucas capítulo 7, a partir do versículo de número 11. E diz assim, deixa eu só trocar a versão aqui. Vamos lá. Lucas 7, a partir do versículo 11. Diz assim, e aconteceu que poucos depois, ia ele a uma cidade chamada Naim. Iam muitos dos seus discípulos e junto deles uma grande multidão. E quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, porque ele a disse, não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse ao menino, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele o entregou à sua mãe. E todos se apoderou de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a fama dele corria por toda a Judéia, e por toda a terra, e todas as cidades circunvizinhas. Posso ouvir amém? Irmãos, é um texto clássico da Bíblia, em que você que já é crente há um pouquinho mais de tempo do que eu, já ouviu alguém pregar sobre esse texto. Jesus operou alguns milagres, e dentre eles, ressuscitou mortos. Vamos encontrar alguns, pelo menos 3 evidentes casos na Bíblia de pessoas que Jesus deu uma palavra de ressurreição a essas pessoas. E esse viúva de Naim é um caso clássico. É um caso interessantíssimo, porque é um milagre diferenciado. É um milagre estranho também. É um milagre que nos salta os olhos para esse tema, porque não é sorte, é Deus. E eu queria compartilhar com você nessa noite, diante desse tema, nunca foi sorte, sempre foi Deus, para que você guarde no seu coração esse entendimento de que, ainda que projetos estejam mortos na sua vida, hoje é uma boa noite para Deus dar uma palavra e trazer vida de novo em nome de Jesus. Isso são para alguns, não são para todos, porque nem todos são com projetos mortos, mas alguns podem se levantar em nome de Jesus. O texto vai nos dizer que 2 multidões se encontram na entrada da cidade. A multidão caminhava com Jesus, que via com seus discípulos, e junto dele uma grande multidão, e uma outra multidão saía da cidade para o sepultamento desse menino, levando também um moço para ser sepultado fora da cidade. E nesse encontro entre multidões, Jesus opera um milagre, dando uma palavra ao morto, e ele ressuscita, começa a falar com a mãe, e o milagre se expande de cidade em cidade, e todos são abençoados. Eu queria, nessa noite, trabalhar isso com a gente. Primeira coisa que você tem que entender é o contexto do cemitério de Naim, porque se você não entender o contexto, você não vai entender o porquê estavam saindo da cidade. Havia alguns entendimentos de que não se colocava um defunto dentro da cidade. Acreditava-se, meu irmão, que a morte ela não era algo muito bom para algumas culturas do período dos tempos de Jesus. Então, os sepulcros eram feitos do lado de fora. O defunto era enterrado fora da cidade. Você vai perceber que Jesus, quando ressuscita o Lázaro, ele chega à porta da cidade, e Marta e Maria saem de casa e vão até lá fora falar com ele. Por quê? Porque o defunto ficava fora da cidade. Em Naim, especificamente, naquela geografia, construíram-se algumas cavernas, porque sepultamento, hoje, a gente, não sei, tem cova que é cavada, e colocam lá o defunto da cova, tem
aqueles cemitérios que são gavetas de concreto, tem cemitérios que eu nem sei como é que é, porque você faz uma cerimônia no hall e depois você tem que ir embora e o corpo some com o caixão e tudo. Eu não sei nem o que faz depois, porque tem cada cemitério tem um jeito, tem cada um de uma maneira. Hoje tem um crematório e é bem diferente, mas naquele tempo não. Cavava-se numa caverna de pedra, um buraco, e ali colocavam-se defuntos. Algumas famílias mais abastadas de grana tinham sepulcros específicos da família, que nós hoje chamamos de jazigo. Lá naquele tempo, algumas famílias tinham, e outros eram jazigos da cidade, onde colocavam-se ali vários defuntos. O defunto ele era carregado de duas formas. Ou ele era carregado numa padiola, onde se tinha lá duas travessas de madeira com trançado de folhas de palmeira, colocavam o defunto ali, enrolavam o defunto ali ou cobriam o defunto. E uma das coisas que se faziam era cobrir o rosto do defunto, para que a pessoa chegar perto, ela levantasse o rosto para saber se era homem ou mulher, para dar condolências a quem estava junto. E o defunto, o sepultamento era um cerimonial, irmãos, não era só ir enterrar. As pessoas saíam pelas ruas cantando e pranteando, andando pela rua, chorando a dor daquele que havia morrido, em solidariedade a quem estava vivo. Então, em alguns casos, saíam-se chorando pela rua e via um moço tocando uma percussãozinha atrás e cantando-se alguns hinos, cantando-se algumas coisas referente à morte daquela pessoa, declarando que um dia se levantaria o leão da tribo de Judá para tirar a morte do meio do povo. Olha que coisa engraçada, irmão. Eles não sabiam, mas o leão já estava chegando naquele enterro e não é sorte a Deus, porque quando o leão da tribo de Judá chega, até a morte vai embora no poder do nome de Jesus. Mas eu queria então trabalhar isso com a gente hoje, vamos estudar isso hoje, você pode anotar, ver depois na internet, escrever tudo, e vamos entender isso. A Bíblia diz que Jesus ele sai e vai até a região onde estava Naim. Naim vivia da costura, mulheres enriqueceram em Naim por conta de costurarem roupas nobres, não só para soldados, mas para sacerdotes também. Era uma cidade onde haviam pessoas com uma condição financeira muito, muito boa. O povo lá não era pobre não. O povo tinha grana. Era um povo melhorzinho. Então, aquela cidade era conhecida por ser uma região de área têxtil, onde pessoas, quando queriam comprar coisas de qualidade no têxtil, iam naquela geografia. Então, a gente pode até achar que essa mulher não era pobre, ela era rica. Contratava-se pranteadores segundo a capacidade financeira de cada um, mas pelo menos um pranteador tinha junto para até evitar que as pessoas chegassem perto do familiar enlutado. Então colocava-se meio que um leão de chácara, uma, duas pessoas chorando na frente, para que ninguém fosse, no sepultamento falar alguma coisa que tirasse o foco do familiar do que morreu. Eu não sei você, mas dizer para uma mãe que está sepultando um filho, ainda sendo ela viúva, não chores, é um contrassenso total. É uma falta de sensibilidade absurda, inclusive da parte de Jesus, chegar para uma mãe que viúva, sepultando o único filho, e falar, não chore. Meu irmão, que coisa é essa? Foge todo o protocolo de enterro que a gente aprendeu na vida. Eu me lembro que no seminário a gente aprendia como fazer um sepultamento. Então lá no seminário, eu já fui defunto também, colocavam alguém deitado numa maca, numa mesa, e ficava alguém... Aqui não teve isso não, aqui não teve isso, não teve, aqui tem seminário bom, é assim. E ficava lá um morto, eu fui morto algumas vezes, parado, e alguém ia lá e falava como é que era, a vida do nosso Senhor aqui, do irmão fulano morreu e tal, e ensinava a gente como é que isso é sepultamento. A gente sabe quando chega a algum lugar para sepultamento, e eu, lá em Miguel Pereira, quando pastoreava lá no interior do estado do Rio de Janeiro, meu apelido era Zé do Caixão, porque eu era o pastor que mais fazia enterro naquela cidade. Não pela personalização, mas pela função e atribuição. Eu fiz muito enterro, irmão, porque o padre cobrava para enterrar, eu não cobrava. E os outros pastores só enterravam membros da igreja. Então, se não fosse crente, membro de alguma igreja evangélica, ia para a mão do padre, o padre cobrava, não sei nem quanto. Eu não cobrava nada, me lasquei. E eu ia para os enterros. E aí na igreja, quando fazia o sepultamento, o povo fazia um café, uma garrafa de café quente para velar o corpo a noite toda.
Coisa daquele. Hoje em dia, lá no Rio, pelo menos, faz muito menos isso. E era assim. Então, eu aprendi o protocolo, chegar no sepultamento, tomar cuidado, evitar a conversinha. Na hora do sepultamento, evitar piadinha. Piadinha eu faço pregando, mas no enterro eu fico sério, irmão. Quando você morrer, você pode ficar tranquilo. Que eu vou chegar lá e ficar sério no teu enterro. Não, você quer que eu fique contando piada no seu enterro? Deixa comigo. Mas você não vai morrer, você vai ser glorificada com Jesus para a eternidade. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho. Então essa a gente vai subir, né? Está tendo uma briga dessa música, né? Quem é tribulacionista fala que está errado, quem é dispensacionalista fala outra coisa, quem é pós-milênio, eu já não sei nem mais o que eu sou. Eu só sei que eu vou para o céu, meu irmão. Não importa se vai ser arrebatado, se vai ser na vinda, se vai ser... ir na primeira também, se tiver duas. Porque eu já estou confuso. Como é que vai ser esse negócio? Meu irmão, o povo para arrumar confusão é a internet. Eu estava tão convicto até ver uns vídeos aí, me perdi todo. Eu era convicto do que eu queria. Como é que ia ser? Ia fechar o olho aqui, pá, acabou. Não, Jesus voltou, levou, pum. Inferno para quem não é... Não é... Já inventaram outra teologia, já estou perdido. Então não importa como vai ser, importa que a gente vai estar na Nova Jerusalém, meu irmão. Pelo amém, eu acho que não vai ser muita gente presente na Nova Jerusalém. Mas eu vou dar uma segunda chance, porque nós é batista, né? Irmão, em breve vamos estar juntos na Nova Jerusalém. Amém. E assim era o protocolo do sepultamento naquele tempo. Simples, organizado, ordeiro. Nada muito diferente do que a gente imagina. Porém, há Jesus nesse enterro. E o texto fala que Jesus está se movendo na direção de Naim. E é um cortejo se movendo para fora da cidade para sepultar o moço. E nos dois cortejos, no que carrega a vida, Jesus, e no que carrega a morte, o filho da viúva, tem duas multidões. E na caminhada dos dois, a Bíblia diz que, chegando Jesus à porta da cidade, chegou também o cortejo da viúva carregando o seu filho. Chegaram automaticamente à porta da cidade. As cidades tinham portais. É evidente que não era toda ela murada, mas havia uma entrada principal à cidade, onde alguns forasteiros que não eram habitantes de Naim chegavam à porta da cidade. Alguns para fazer cobranças, outros para pagar dívidas. Negócios eram fechados à porta da cidade, para que não houvesse problema. E a gente, quando pensa numa cidade, a gente imagina Curitiba, 3 milhões. Não é isso. Cidade com 70 habitantes, 90 habitantes, 400 habitantes, cidades pequenas, onde o único pórtico de segurança era as pessoas se identificarem à porta da cidade. As cidades que eram vigiadas para a guerra tinham portas. Em Jerusalém, por exemplo, haviam 12 portas de madeira. Ainda tem lá pelo menos 3 portas de pé. As portas eram tão importantes que celebridades entravam por aquelas portas, as portas especiais. Há uma porta profética que a Bíblia declara a porta dourada. Porta essa, meu irmão, que nós entendemos que Jesus vai entrar por essa porta na sua volta para buscar a sua igreja. E aí o que os árabes fizeram com medo dele entrar por aquela porta? Fecharam a porta com concreto, como se concreto parasse o poder que há em Jesus. E mais, assim, com mais precaução ainda, botaram um cemitério de frente à porta chamada Porta Dourada, que é a porta da entrada do Messias. Colocaram um cemitério onde judeus estão mortos ali, à frente da porta. Mas eu creio, meu irmão, em nome de Jesus, que quando Jesus voltar, e se aquela for a porta de entrada, com um só sopro, aquela parede de concreto cairá, e à medida que ele andar por aqueles cemitérios, mortos se colocarão de pé, e declararão que Ele é o Senhor. As portas tinham a sua importância na cidade. Eu não consegui achar quantos habitantes haviam em Naim. Tentei, me perdoe, não achei. Mas eu sei que não era uma cidade muito grande, nem tão importante economicamente
para a economia daquele lugar. Só para Naim eles eram importantes. Na porta daquela cidade se encontra Jesus e a família do defunto. Na verdade, a mãe e o filho, morto. É como se Deus preparasse o momento certo, a hora certa, estabelecida pelo relógio, dizendo: vai acontecer um milagre à porta da cidade, mas há um sincronismo do céu em a família do defunto chegar com o cortejo e da multidão chegar com Jesus. Significa dizer para você a primeira coisa essa noite: Deus tem a hora certa para operar o milagre na nossa vida. Ele nem adianta e nem atrasa. Há uma música que diz que Jesus, o plano melhor, ele nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita e a sua maneira é a mais linda. Então, meu irmão, no dia certo, na hora certa, no momento específico, Deus vai visitar você com a resposta que você está buscando. Só que Jesus é detalhista e não pode dar errado. Então ele vem com a multidão, e eu quero crer que é assim. De lá, vamos mudar, botar o defunto para o outro lado, para não ter problema. Na bateria tem mais defunto do que... Não, que isso, aqui não. Está lá, do lado de cá da bateria, está vindo o cortejo. Ali no púlpito tem a porta. Então Jesus tem a hora certa, diga amém, meu irmão. Não pode chegar atrasado. Horas ele diminui o passo. Está andando devagar por quê, Jesus? Tem a hora certa para chegar. Não dá para correr, porque tem a hora certa para o milagre acontecer. Calmem-se todos. Horas ele aperta, vamos rápido, porque não podemos perder tempo, está na hora, a hora do milagre está chegando. Eu imagino, meu irmão, que a cada movimento que Jesus e aquela multidão vão fazendo, vai se aproximando também a outra multidão, até que naquele exato instante em que se cruza o portal para sair da cidade, ele cruza o portal para entrar. E as multidões se misturam. A multidão dos que choram se mistura com a multidão que vê o milagre. Estão todos misturados. Já ninguém sabe quem é de Jesus e quem é do defunto. Na hora certa ele chega. Na hora certa ele bate a porta. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso nessa noite, mas calma teu coração. Na hora certa, o milagre se encontra com o seu propósito e Deus opera o que você precisa na sua vida, porque Ele ainda tem todo o poder no céu e na terra. Na hora certa, meu irmão, não adianta correr, não adianta espernear. Permaneça na fé, na oração, na ousadia, porque na hora certa, no minuto certo, no instante certo, o milagre do Senhor acontece sobre a nossa vida. Tem horas que Ele aperta o passo, por quê? Porque tem que agitar, tem que chegar na hora certa. Deus não errou o horário de mover sobre a sua vida. Deus não errou o tempo, não errou o propósito. O objetivo vai se cumprir, porém, eu preciso continuar confiando de que Ele ainda tem todo o poder no céu e na terra. Alguém vai dizer aí, nossa, mulher de sorte, Jesus chegou na hora que estava saindo para enterrar. É mentira do diabo, meu irmão, não era sorte. Deus tinha um propósito de mudar aquela família. Alguém vai dizer para você, você deu muita sorte. Não, é mentira do diabo. Deus está se movendo para agir sobre a sua vida. Porque o diabo quer tirar a graça e quer botar a sorte. Coisa do capeta mesmo, irmão. Não aceite. Para outros pode ser, para mim é Deus. Mas para mim é Deus. Escolha dar o crédito e dar a honra ao nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça que só tem poder no nome de Jesus. Amém, meu irmão? Para com esse negócio de, mas foi uma sorte. Não. Para essa mulher não, nem para você, é Deus. Sorte é para o outro, para mim é Deus. Dê crédito à pessoa certa. Deus está agindo. Você pode não estar vendo. Deus está agindo. Diga glória a Deus. Sacode alguém perto de você aí para esse crente acordar e fala, Deus está agindo, meu irmão. Fica ligado, crente. Fica ligado aí, ó, abençoado.
abençoada. Sorte? Lá. Deus. Sorte? Deus. Eu ando com Deus. E aprenda uma coisa, meu irmão. Quem anda com Deus se surpreende. Quem anda com Deus tem história para contar. Quem anda com Deus tem uma vida emocionante. De vez em quando quase perde fôlego. Opa! Eu não sei você, meu irmão. Quem anda com Deus se surpreende. É surpreendente andar com Deus. Jesus carrega a multidão, encontra a viúva e agora para todo mundo. E aquela mulher, um dia saiu com o marido para sepultá-lo, levou o filho do lado. Não sei a idade do filho. Levou o filho junto. Pá! Voltou com o filho para casa chorando, abraçada com o filho. Agora essa mulher está saindo da cidade com o filho no caixão. Um dia foi o marido, agora é o filho. E o que essa mãe não pediu a Deus naquele cortejo? O que uma mãe com o filho num caixão não estava pedindo a Deus, ou quando o filho estava pelo menos doente? O que essa mãe não disse para Deus? Eu não sei você, mas eu sou pai, e quando meus filhos ficam doentes, eu peço para a doença sair deles e passar para mim. Mal sabe eu que é melhor neles do que em mim. Porque a imunidade deles é melhor que a minha. Até pelo que eles comem. Não digo da qualidade, mas da quantidade. Tem muito mais imunidade que eu, meu irmão. Oxe, oxe. Nossa. Fui visitar uma mãe no hospital, o filho estava num quadro bem conturbado de saúde. E a mãe falou assim: pastor, eu queria que a doença dele passasse para mim. Não é justo? Oh, justíssimo, eu também gostaria. Mas a vida não é assim. Aquela mãe, meu irmão, está chorando à beira da sua cama, vendo seu filho morto. Chamando o sacerdote para ir lá e falar: ó, está morto, é só enterrar agora. E aí o que me entristece é pensar que essa mãe vai de novo chamar todo mundo, bater na porta lá da funerária, se é que existia funerária: olha, preciso de pranteadores porque meu filho morreu. Nossa, que luta, morreu também, temos que sepultar. Na vizinhança era assim: essa mulher sofredora, já morreu o marido, agora morreu o filho, o que vai ser dela? Um dia morre o marido, agora morre o filho. Olha que coisa, que tristeza. A morte, meu irmão, realmente sempre traz tristeza a uma casa, um lar, uma família. E essa senhora, um dia chora pelo marido, agora chora pelo filho. Só que, meu irmão, Jesus chega no sepultamento. Jesus era conhecido como o estraga-velório. Porque no enterro que ele chegou, ele acabou com a conversa. A funerária era obrigada a rasgar o óbito, jogar fora e refazer a certidão de nascimento. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é especialista em causas impossíveis. É que você esqueceu disso. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos e amamos é especialista em pegar aquilo que não tem mais jeito e colocar de pé e falar: mudou o quadro, mudou a história, ele chegou, tem poder e não é sorte, é Deus. Irmãos, olha o que me impressiona: uma mulher voltando a sepultar o filho, Jesus chega diante dela, ela talvez nem saiba quem é Jesus, mas aquela multidão sabe quem é Jesus. Sabe qual é o desafio, irmãos? Você, quando for em nome de Jesus, talvez as pessoas não saibam quem você representa, mas você sabe a quem você representa. Você representa o nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder. Então, meu irmão, quando alguém pedir a você: ore por mim, ore na hora. Não anota para trazer para a intercessão, não. Eu vou anotar aqui para deixar na mão da Esther. Não, é para você orar. Eu pedi para você. Ah, pastor, e se eu orar e não acontecer nada? Tudo bem. Deixa eu contar um segredo aqui, irmão. Eu mais orei e não aconteceu nada do que eu orei e aconteceu alguma coisa. Mas nem por isso eu parei de orar pelos outros. Sabia disso? Eu mais orei por pessoas que continuaram doentes do que pessoas que foram curadas. Eu mais orei para a gente permanecer vivo, morreu,
do que a gente que permaneceu viva. Eu mais orei para a gente arrumar emprego, continuar desempregado, do que a gente que eu orei e conseguiu emprego. Mas isso não me furtou parar de orar. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, irmãos. A nossa responsabilidade é profetizar em nome de Jesus. E a responsabilidade do Senhor é mover os ossos que estão secos. Então, meu irmão, quando for assim, você ore mesmo. E com fé. Sem medo. Sem dúvida. Pastor, isso não acontecer nada, não tem problema. Continue amando e confiando no Senhor até o final. Não tem jeito. Eu tenho visto, irmãos, crentes que têm medo até de falar que Jesus tem poder. É como aquela senhora que trabalhava numa empresa muito bacana e toda segunda-feira tinha um ritual de magia negra na empresa. E aquela mulher chegava na empresa e via aquele ritual, ela passava escondida pelo cantinho assim, e ia lá para o fundo. E ela falou assim: pastor, ora por mim. No culto de libertação foi isso. Ora por mim, pastor. Porque toda vez que eu chego lá, tem um trabalho de magia negra naquela empresa. E eu estou com medo, pastor, do inimigo se levantar contra mim. E aí, o pastor falou assim: minha irmã, quem a irmã serve? Jesus. Quem tem mais poder, Jesus ou quem eles estão invocando? A mulher pensou assim: olha, Jesus. Então, minha irmã, quando você entrar lá, entra já profetizando que todo o trabalho vai cair por terra. Aí ele entrou profetizando assim. Um belo dia, o patrão dela chega, numa segunda-feira, e fala assim para ela: fulana, você pode fazer uma oração para começar o trabalho aqui na empresa? Aí ela: posso. Mas não vai ter o defumador? Não. E a vela? Não. E a farofa? Não. E a pipoca? Também não. Por quê? Me converti. Foram suas orações. A mulher: sério? Sério? Foi. Você não passava orando aí? Tem gente, irmão, que tem medo até de declarar poder de Deus. Tem gente que tem medo de... Irmão, eu pastorei numa igreja do lado da igreja, um centro de Umbanda. E o pai de santo, irmão, resolveu arrumar uma briga comigo. Olha isso, irmão. E o demônio pau comia lá, e eu fiquei com raiva, ungi a porta lá do lugar também, ó, não vai mais descer ninguém aqui. E o diabo tinha que ir lá na esquina consultar o demônio. Que confusão ficou no bairro. E o pai de santo começou a falar: vou matar esse cara. Porque matando o pastor, as ovelhas dispersam, porque o diabo sabe como é que a Bíblia funciona. E eles compraram um cabrito. Olha isso, e colocaram meu nome no cabrito, meu irmão. E eles andavam na rua assim: Vênus Wagner, Vênus Wagner. Cara, que afronta, meu irmão, que afronta. Irmão, que afrontoso é esse povo. Não, estou falando sério. Teve uma semana da conquista na igreja, irmãos. Eu caí de cama, eu estava bem na sexta-feira, irmão, eu caí de cama. Deu 4 da tarde, me deu uma febre de 39,5, eu caí de cama, falta de ar, passando mal. E aí o povo foi lá em casa, falei: Vivi não dirigia naquela época não, né? Já, sei lá, ela foi para a igreja, eu tinha uma Unozinha azul, ela foi para a igreja com o pessoal, e eu tremendo, com o ar ligado debaixo do edredom, com um calor, ao mesmo tempo um frio. Me deram remédio, me ungiram, oraram por mim. Vivi foi para a igreja, o povo da igreja invadiu o quarto lá: pastor, o que é que o senhor está tendo? Eu não sei, eu estou passando mal. Estava ruim, irmão. Eu estava tendo, o meu olho estava assim, lacrimejando, sem nada, uma coisa louca. E aí oraram por mim, eu falei: não, vou lá. Levantei, tomei um banho gelado, tomei um café forte. Naquela época eu tomava café ainda, eu não estava liberto ainda. Eu tomava café, a cafeína saiu do meu corpo. Eu tomei café forte, nada contra quem toma, eu que não tomo. Eu tomei um café poderoso, escovei os dentes e fui para a igreja. Irmão, do lado da igreja tinha o ginásio, 2 casas depois, o centro tocando, soltando fogos. Eu subi lá, peguei o microfone e comecei: eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. O irmão começou a bater palma, o centro fechou, baixou o som, cortou os instrumentos, e aí agora vamos matar mesmo. E aí botaram o cabrito no rolo. E o combinado era: mata o cabrito 31 de dezembro.
Eles abrem no testículo do bicho, colocam... Não vou ensinar como é que faz, não. Que aqui é culto para outra coisa, para desfazer, não para fazer. E aí fazia... E era isso. Dia 30 de dezembro, o cabrito caiu, morreu, quebrou o pescoço e morreu. É difícil carregar o nome do Luiz Wagner, meu irmão. Está pensando que é para qualquer um? O moço lá falou assim: Deus me livre, esse pastor aí é fechado com coisa ruim. Sou fechado com coisa boa. Esse centro espírita fechou, ficou fechado por um tempo. Eu andava na rua, eles atravessavam a rua. Chega um dia, agora antes de vir para cá, fizeram uma loja para vender artigos lá deles. Eu chego um dia na igreja, 11 da noite, porque pastor gosta de ir na igreja, né? Cheguei sábado, 11 da noite na igreja, estavam jogando farofa com fubá na porta da igreja. Eu estava de bermuda, camiseta e chinelo, falei, afrontoso, né? Eles saíram, voltaram na loja, eu dei um tempo, peguei meu óleo da unção, joguei lá também. Domingo de manhã cheguei na igreja, eu mesmo varri, juntei tudo, coloquei no saco do lixo. Passado-se uma semana, a loja fechou. Cuidado com quem vocês mexem, falei para eles. Nós carregamos a marca de Cristo na nossa vida. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Há um poder e uma autoridade liberados sobre a igreja de Jesus. Você não carrega o nome de qualquer um, você carrega o nome de Jesus sobre você. Você representa o poder que é no nome dele. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Quando for para a guerra, vai de verdade. Porque quando o diabo se levantar contra você, ele vai se levantar de verdade. O dia que o diabo quiser destruir você, ele vai vir com toda a força que ele puder. Mas há uma promessa de Deus: se ele vem por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá. O problema, irmãos, é que nós estamos fugindo da batalha. Meu irmão, Jesus chegou ali e olhou para aquela mulher que estava chorando, parou a multidão, parou o enterro, parou tudo. Ela talvez não sabia quem ele era, e ele falou para ela: mulher, não chores. Dizer para uma mãe que está indo sepultar seu filho para não chorar é muita presunção. Deve ser, para nós, para ele não. Ele bem sabia o que ia fazer. Jesus está olhando para aquele caixão e está vendo um moço sentado conversando. Nós estamos olhando para aquele caixão, estamos vendo um menino sepultando os seus sonhos. Há um poder na palavra de Jesus para levantar aqueles que estão indo para a cova. Então, meu irmão, essa semana você vai se esbarrar com pessoas que estão caminhando para a morte, mas você receba a autoridade no nome de Jesus e libere a eles palavra de vida, e ele vai dizer assim: tive uma sorte grande de encontrar você. Você vai dizer: não, 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 não é sorte, é Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Jesus, ele toca no caixão daquela menina, daquele menino. Tocou, pôs o esquife. Esquife não é o instrumento, tá, irmão? É o formato de caixão. Que podem pensar que Jesus era músico. Podia ser também, ele tinha toda a ciência, então podia tocar qualquer instrumento aí com destreza poderosa. Mas tem um problema aqui, meu irmão, que vai criar uma crise religiosa. Ele, como mestre, já que era mestre, desenvolvia também a função do sacerdote, do ensino, pelo menos. Um sacerdote não podia tocar em algo morto, porque se tocasse algo morto, toda a purificação dele acabava. Por isso, um homem que leva uma surra, descendo o caminho para ir a Jerusalém, ele é colocado no meio do caminho, quase morrendo, moribundo. Passa um levita e um sacerdote, passam por ele. O levita passa, vindo da purificação, possivelmente, e ele olha para aquele homem e passa direto, porque se as suas roupas se mancharem com o sangue daquele moço, ele está impuro. Um sacerdote, se colocar a mão sobre uma pessoa que está quase morrendo, ele perde a sua autoridade de ensino.
Por isso que um bom samaritano entrou no meio do caminho. Por isso que um bom samaritano passa, pega o cara no colo, coloca na sua montaria, leva para a hospedaria, cuida das feridas, paga a hospedaria, vai para a cidade e fala, quando ele for embora, se tiver alguma dívida, eu quito o resto. Aí Jesus fala, quem foi o próximo desse moço? Irmão, de vez em quando, a nossa religiosidade, a nossa aparente pseudo purificação vai nos atrapalhar de colocar a mão em quem está morrendo. Quantas pessoas morrendo nos vícios, nas prostituições, prisioneiras, irmãos, a pecado, a gente não consegue tocar neles. Mas se a igreja não tocar nessas pessoas, elas nunca vão se levantar. Se a igreja não tocar nessas pessoas que o mundo marginaliza, quem vai transformá-las? Como ouvirão se não há quem pregue? Eles já estão cansados de ouvir palavras de evangelho pelas ruas. O que eles precisam é de um toque da igreja. Chegou o tempo, meu irmão, da igreja de tocar em quem está morrendo. Chegou o tempo da gente começar a tocar em quem está perdendo tudo. Eu me lembro lá no Rio, entregar comida para morador de rua. Mulheres que tinham grana, chique, unha feita, cabelo feito, sapato de 600 conto no pé, indo para a rua, sentado do lado de morador de rua fedorento, beijar criança fedida e abençoar, dando comida para eles. Eu pensava, gente, esse povo não precisava estar aqui. Gente que tinha formação superior, bom emprego, de bermuda, dono de empresa, indo lá entregar comida para gente que ninguém dá valor. Esse é o poder do evangelho que a igreja carrega, tocar naqueles que já estão mortos. Porque para a gente, talvez não, mas para a sociedade esse povo já está morto. Que valor tem a morte de uma prostituta no jornal, meu irmão? Que valor tem no jornal a morte de um bandido, um traficante, um viciado, um dependente químico? Que valor tem? Nem matéria, nem capa de jornal faz. Mas morre o filho de um rico na cidade. Morre o filho de alguém importante na cidade. É impressionante, irmãos, o quanto que essa acepção de pessoa e social entrou na igreja nesse tempo. O avivamento virá, irmãos, quando formos a morador de rua e disser para ele que ele tem poder, ele tem importância para Jesus, abraçá-lo, deixar nosso sapato para ele, voltar para casa descalço. Vai ter importância, irmão, para aquele que está morrendo nas drogas, no vício, no pecado, quando nós tirarmos do nosso e entregar para eles. Chegou o tempo da igreja se mover como igreja para ser abençoadora daqueles que estão morrendo na beira do caminho. Teve uma peça teatral que foi feita e colocaram um moço vestido de mendigo na porta da igreja. Aquele moço estava sentado do lado direito da porta, do lado esquerdo de quem entra. E eu fiquei observando, embora não soubesse que era uma encenação, eu fiquei observando, irmãos, a quantidade de pessoas que passaram pelo outro lado da porta. Foi uma igreja pregar sobre o congresso da igreja, era a igreja que ama. Arrumaram um mendigo para ser o interpretador da peça. Um mendigo saxofonista. Quem ia tocar o saxofone. Irmão, só que estava tudo sem ninguém saber. Primeiro deram uma gravata no mendigo, jogaram ele fora da igreja e trancaram o portão. Não, libera ele. E, não vai liberar não. Deixa o moço pelo menos usar o banheiro. E ele ficou o culto inteiro correndo de um lado para o outro na igreja, porque queriam tirá-lo da igreja. Até que o pastor falou assim, dá-lhe uma gravata e leva arrastado quando apagar a luz para cantar. O pastor, o intercessor, o profeta. E quando o moço subiu no altar e começou a tocar o saxofone, temos que mudar muita coisa. Tem que fechar essa igreja, pastor. Porque se não consegue dar comida para quem tem fome, imagina. Imagina, irmãos. Eu vou lhe contar uma coisa, irmãos. Estamos cada vez mais longe de ser exatamente aquilo que o Evangelho nos manda ser. Jesus tocou no esquife e agora ele está quase perdendo toda a sua autoridade. Sabe por quê? Porque botamos no defunto. Mexendo no defunto, perdeu a bênção. Agora não só a mãe tem problema. A mãe tem problema porque o filho está morto.
Jesus tem um problema maior porque botou a mão no defunto. E ao colocar a mão no defunto, está dizendo, eu agora sou impuro. Prato feito para os fariseus apedrejarem Jesus. Só que Jesus está ensinando para mim, crente, há quase 40 anos, e para você, quando as pessoas estiverem chorando, abrace-as e traz para você o problema que elas estão carregando. Isso significa chorar com os que choram. Chorar com os que choram é exatamente isso. É empatia com a dor do outro. É empatia com o sofrimento do outro. Porque quando estamos chorando, adoraríamos se alguém chorasse com a gente. Mas quando alguém estiver chorando, irmão, essa pessoa vai necessitar que você chore com ela. Jesus está trazendo para ele o problema, dizendo, mulher, agora fica tranquila, porque a sua lágrima é o meu problema, a sua dor é a minha crise, a sua dor é o meu maior desafio agora, porque esse moço passou a ser um problema para mim, porque eu botei a mão nele que está morto. Então agora tem gente, já tem discípulo querendo ir embora. Só que Jesus libera uma palavra, e quando sai da boca dele uma palavra, é uma palavra muito simples, jovem. Ele não era um menininho. Talvez fosse quando o pai foi sepultado. Mas ele é um jovem. Lá na faixa dos seus 17. Por quê? Para ser jovem, tinha que estar na idade de alistamento militar. Lá na faixa dos 17, 18, por aí. Jovem. Só que ele está falando com um defunto. Um psiquiatra, nesse caso, irmão, vai dizer o seguinte, olha. No auge da sua dor, pessoas do sepultamento falam com a pessoa que está morta. Só que Jesus nem conhece o menino. Nem chama pelo nome. Jovem. E todo mundo para, porque, ué, o que está acontecendo? De onde vem esse cara? Que fala com o defunto, que bota a mão na padiola, que bota a mão no esquife, que atrapalha o enterro. Só que Jesus dá uma palavra ao que está morto. Jovem, eu te digo, levanta-te. Ele tem uma palavra à morte. Ele tem uma palavra ao que já acabou. Ele tem uma palavra ao que não tem mais vida. Existem casamentos que já acabaram, já estão mortos, não tem mais vida. Mas nessa noite ele tem uma palavra a dizer a esse casamento, levanta-te. Ele tem uma palavra a um filho que está afundado nas drogas, está prisioneiro do inferno das trevas, e a palavra dele é, levanta-te. Ele tem uma palavra hoje, alguém desanimado da fé, pensando em suicídio que entrou aqui hoje, pensando em abandonar tudo, pensando que já acabou, que agora só sobra a morte. Ele tem uma palavra a você, levanta-te! E a Bíblia diz que imediatamente o moço sentou e começou a falar. Eu não sei como que quem segurava o esquife não soltou e saiu correndo. Gente corajosa. Mas à medida que ele começa a falar, ele entrega o filho à mãe. Mãe, toma, volta para casa, a morte acabou nessa família. Meu irmão, pensa comigo. Quem está sofrendo, precisa de uma palavra de autoridade para se levantar nessa noite. Você vai ser a boca que Deus vai usar nesses próximos 7 dias para dizer a alguém, levanta-te. Porém, vão dizer assim, depois, sorte, hein? Não, no meu caso, Deus. Você é a voz profética de Deus para dizer a quem está caído, levanta-te. Entregou a mãe, e todos se apoderaram de grande poder e glorificavam a Deus. Mas dizia uma coisa, um grande profeta se levantou entre nós. E há uma teologia aqui, nesse versículozinho 16, porque olha que interessante, Lucas, que era um médico, escreve o texto. E ele, bota na tela para mim o versículo 16 aí para mim, por favor, o povo os midianitas, o povo da mídia. Cadê os midianitas? Cadê o povo da mídia, meu? Os midianitas, vamos lá. Não gostaram muito do nome bíblico que eu dei para eles não, né? O povo da mídia é midianita.
Vamos lá. É que aqui está tudo em caixa alta, né? Vou na minha Bíblia que está normal. Diz assim: e todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Toda vez que se atribui à pessoa de Jesus a palavra profeta está com um P maiúsculo, porque indica a divindade de Cristo na pessoa do processo. Toda vez que o nome profeta se atribui a Jesus, está com letra maiúscula, um P está maiúsculo, e aqui está minúsculo. E eu sou curioso, eu fui pesquisar por quê. E há alguns estudiosos alegando que o profeta que Deus levantou no meio do povo deles não é Jesus, mas é o moço que foi ressurreto do caixão. Sabe por quê? Porque o moço, assim que se levantou, começou a falar. Agora, o que esse cara falou? O que esse ex-morto falou para que toda aquela multidão o visse como profeta? Eu não sei o que esse moço falou, mas uma coisa eu sei: depois de uma experiência profunda com Deus, sempre teremos algo a dizer. Sabe por que você não está falando coisas de Deus para os outros? Porque você está fugindo de experiências com Deus. Aproxime-se de experiências com Deus e você vai ter muita coisa para você dizer em nome de Jesus. Experiências financeiras, experiências espirituais, experiências no seu casamento, experiências de trabalho, experiência na sua célula. Quando você tem profundas experiências com Deus, você passa a ter história para contar. Você crê nisso, amém? Erga sua mão bem alto e diga: Senhor, preciso de mais experiências contigo, porque só assim terei mais autoridade para declarar o poder que há no seu nome, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica o Senhor. A gente terminar, cadê o baterista? Baterista, cadê o baterista? Baterista, vem cá, meu filho, não quebra o banco de novo não. Vem cá, bota o fone de ouvido aí, fica lá na bateria lá. Você está esperto hoje, né, varão? Estou contando contigo. Me ajuda aí. Depois eu te pago uma coxinha. No teu caso tem que ser um pacote de coxinha, né? Uma coxinha só não dá. Vai lá, fecha a porta aí para não sair o som. Isso, tem que ser tudo certinho. Isso, bateria. Liga o ventilador para não ficar com calor. Você vai ficar aí mais umas 3 horas aí dentro. Tá ligado? Irmãos, é no ritual macabro o sepultamento. Porque fica só na caixa marcando aí uma percussão de uma marchinha fúnebre. Para aí, varão. Deixa ser. O fúnebre agora é só com ele. Vai marcando aí. E era mais ou menos assim, as pessoas iam chorando pela rua, as carpideiras iam chorando pela rua, o povo ia chorando pela rua, e o cara ia tocando, saindo da cidade, e quem estava em casa se juntava saindo para um cortejo fúnebre, só na caixa, bem marcha de morte. Tenta do outro lado, que esse está muito alto. Por aí, vai nessa vibe aí. E aí, o que acontecia? Mais alto um pouquinho. Isso. As pessoas iam macabramente saindo pela rua, tocando a percussão lá, o percussionista, o povo chorando, e todo mundo dizendo: morreu, vem o leão. Morreu, vem o leão. Por que morreu? Porque o menino morreu. Mas um dia viria o leão, que é o da tribo de Judá. Nunca foi tão rápido uma palavra profética cantada como naquele dia. Porque enquanto cantavam: morreu, vem o leão, na porta da cidade, toca mais alto, varão. Enquanto estavam tocando uma música de morte, morreu, vem o leão, a porta da cidade, e entrando o leão da tribo de Judá, com poder e autoridade para dar vida àquele moço, porque só ele tem todo o poder no céu e na terra. Irmão, a adoração de morte te calou pela vida. A adoração de morte caiu por terra quando ele se encontrou com a família que chorava e liberou uma palavra: levanta-te! Imediatamente a morte cessa, as lágrimas secam e toda a cidade está agora aterrorizada, dizendo: Deus visitou o seu povo! Quando milagres acontecem, Deus visita o povo, meu irmão.
Quando milagres acontecem, Deus visita o povo. Se prepare para ver milagres e a visitação do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Se coloca de pé, levanta sua mão e vai profetizando onde você está aí, meu irmão. Cadê os outros músicos juntos que meu baterista da morte, que agora profetiza a vida aos instrumentos? Olha que lindo, irmãos. O povo na roda conversando. Oh, a mãe do menino teve muita sorte, hein? Não. No caso dela nunca foi sorte, sempre foi? Nunca foi sorte, sempre foi? Nunca foi sorte, sempre foi. Entenda, meu irmão, as portas que se abriram na sua vida não são pela sua boa qualificação, embora elas sejam importantes. Você que tem portas abertas em o que você faz, não importa, meu irmão, quem indicou você para aquele lugar. No seu caso, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Por isso tem que dar glória a Deus todo dia. Todo dia. Sabe qual é a nossa maior crise, irmãos? Caímos no conto do diabo, de tirarmos de Deus as atribuições poderosas de milagres que Ele opera na nossa vida. Nunca, não permita que você ache que foi a circunstância. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Glorifique a Deus nas pequenas coisas. Glorifique a Deus nas pequenas coisas. Eu estava vindo pregar lá no interior do estado, subi na serra, eu vi Vinícius e Vanessa, os dois pequenos, cada um numa cadeira, Vinícius na cadeira de maior, Vanessa na cadeirinha de bebê. Subi na Serra das Araras. Na subida, quando acaba a serra, tem que reduzir para 40, porque tem um pardal ali. O Ratinho fez uma matéria lá. O pessoal colocava óleo na pista e o meu carro deu um 360 na Dutra, irmão. Rodopiou. Estava tocando Ludmilla Ferber, não esqueço disso. E eu não sei como o carro não saiu da pista. O carro rodou totalmente, o volante se perdeu. E o carro deu um giro total na Dutra, 3 faixas, rodopiou. E eu consegui controlar o carro, acelerei, ele foi embora, plumou, foi balançando. Parou um carro do lado, falou, tinha óleo na pista, estava chuviscando um pouco. A gente batia com o carro no mureta, alguém colidia, colisão leve, porque 40 quilômetros, e aí com isso, viu o reboque, rebocava o carro para o outro lado, 250, 300 reais. E era um monte de carro rebocado lá. Eu cheguei lá, irmão, assim, uma alegria, porque foi benção, passei. Pastor me pegou, me levou para a casa dele. Pegaram as malas do carro, eu ia pregar domingo e segunda, domingo à noite e segunda, levaram a mala para casa e eu parei e comecei a chorar. Falei, meu Deus, quase que morre, quase que quebra tudo, Senhor, tem compaixão. À noite, chego no culto para pregar. 2 casas pós-igreja tinham um centro poderoso, candomblé, e convidaram a mãe de santo para estar no culto. A mulher ficou miseravelmente endemoniada. Todo mundo saiu da igreja, só ficou eu, ela e mais 2 irmãos e o pastor orando por aquela mulher, porque não tinha como ficar ninguém. Jogou a cadeira para o alto, foi uma loucura. E o diabo falava assim, eu ia matar você lá na serra com a tua família toda. Você deu muita sorte. Nunca foi sorte. Essa moça foi liberta no domingo. Na segunda foi para a igreja de novo com a família dela. A família toda se rendeu a Jesus. 2 meses depois, o centro foi totalmente fechado, virou uma célula. 1 ano depois, essa mulher já estava batizada, liderando as mulheres da igreja. 2 anos depois, essa mulher estava tocando o ministério dela, abençoando pessoas e testemunhando o que Deus fez na vida dela. Irmão, foi sorte? Não, foi Deus. O diabo quer te ceifar aqui. Você foi livre da morte? Não foi sorte, foi Deus. Porque há uma coisa grande de Deus para acontecer na sua vida. Erga sua mão bem alta, aplauda o Senhor bem forte. E depois erga sua mão bem alta. Semana que vem, de manhã e de noite, eu vou falar sobre, de manhã, o poder da honra. Quando nunca foi sorte. Vai diminuir um dia, porque vai ter um culto missionário em outubro, então tem que tirar uma mensagem, vou botar para de manhã semana que vem. O pregador que viria não vem, aí sobrou para mim. Então vai ser assim, o poder da honra que libera o tempo do não ser sorte, sempre foi Deus. E à noite,
o poder da oferta, que libera a certeza de que nunca foi sorte e sempre foi Deus. Então já anota aí, você está de manhã, 9, 10 da manhã, de noite está 18h30, recebe a bênção por completo. Eu quero orar contigo, meu irmão, que chegou aqui hoje e tem um caso, uma causa para apresentar ao Senhor, que aos teus olhos parece que não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer a você que o Deus de impossível não desistiu de você. Ele vai mover essa causa em nome de Jesus. Então você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, se ajoelhar aqui, orar ao Senhor. Senhor, tem uma causa que parece impossível, parece. E para muitos a coisa, se acontecer a sorte, você vai ter motivo para testemunhar do poder do nome de Jesus. Então você pode sair do seu lugar, vir até o altar do Senhor. Pode ajoelhar aqui, pode vir sem pressa, sem correria, sem constrangimento. Os intercessores vão vir para orar com você, já podem vir os intercessores, os pastores podem vir também orando já. Não é sorte, é Deus. Pode profetizar sobre eles. Vai cantar o quê? Essa aí mesmo que a gente combinou. Vamos lá. Cante. Nada melhor. Pode vir para o altar do Senhor, ajoelha aí, vamos orar ao Senhor. E vai profetizando que Deus vai mover. Não vai ser sorte, vai ser Deus. Nada melhor que meu Deus. Pode orar com Ele, com ela nessa noite, cante declarando. Isso. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Declare, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, mas de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Diga pro Senhor, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Aleluia, Pai, nós declaramos em nome de Jesus. Seus filhos vieram ao altar do Todo-Poderoso, declarando, Pai, sobre as suas vidas, que se há algo que parece impossível aos nossos olhos, a palavra do Senhor nessa noite é: levanta-te, avance, conquiste, governe, permaneça. Hoje o Senhor nos chama para avançar. Então, Pai, que os seus filhos se levantem nessa noite, na convicção de que o Senhor já agiu, e todas as vezes que atribuírem a vitória que alcançaram vindo buscar no teu altar, todas as vezes que atribuírem a sorte, profetizarão que foi o Senhor que agiu, em nome de Jesus. Se coloque de pé, glorifique a palma do Senhor, vá para o seu lugar glorificando a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pegue o pão e o cálice, pegue o pão e o cálice. Teremos nosso café de novos membros. Quando, pastor Maurício? Qual é a data do café? 21 de setembro, é uma quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, 21 de setembro, café dos novos membros.
Você que é novo convertido, que está vindo à nossa igreja, você está convidado para estar conosco às 19 horas. Você passa lá no balcão da integração, dá seu nome lá, vai preencher lá a sua ficha, vai dar seu nome, seus dados, a gente vai mandar um convitinho para você ser recebido como membro da nossa igreja no mês de outubro. Então passa lá. Então, se alguém não recebeu o pão e cálice, levante sua mão que a gente vai levar para você o pão aqui. Tem gente aqui sem pão e cálice aqui na frente, aqui. Mais alguém? Levanta a mão aqui. Mais alguém aqui? Um varão lá. Também aqui, e sua família aqui. Mais alguém sem pão e cálice? Levanta a mão. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor pode fazer. Não para não, varão. Eu tenho que dar no tom. O cara tá certinho ali. Como é que eu vou atrasar, né? Mais alguém? Ficou com o pão e cálice? Amém. Vocês são sempre muito bem-vindos a estar conosco na ceia. Louvamos a Deus pela sua vida. E nós queremos, irmãos, como falei pela manhã, de que servimos a um Deus de aliança, um Deus de promessas. E qual é o nosso desafio, irmãos, como crentes que somos, nessa caminhada tão difícil, que é permanecer firme no Senhor? É sempre lembrar do projeto de Deus, da remissão e do resgate que o Senhor liberou sobre nossas vidas. Jesus pegou o pão, partiu e disse: é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nesse momento. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice dizendo: é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa hora. Nós te bendizemos, Pai, pelo seu cuidado para conosco. Declaramos, Senhor, que tudo que temos pertence ao Senhor. Nossa vida é tua. Confiamos que na nossa trajetória, Pai, ainda que declarem que foi sorte, nunca aceitaremos isso, porque nunca vai ser sorte. Sempre vai ser o Senhor. Opera o teu milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Se alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar a sua caminhada no Senhor, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, ou você pode passar lá no balcão de integração e falar com o pastor Maurício. Mas nós queremos abraçar você, receber você, abençoar você. Se alguém assim quer voltar para Jesus, quer entregar sua vida ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós queremos receber você, abraçar você, ter você conosco. Se alguém nessa noite, você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Amém. Vai em paz. Deus te abençoe. Você passa a integração. Deixa lá seu nome para o nosso café. Vai declarando que não há nada melhor.